Sobre o planejamento das atividades pedagógicas. Então, o planejamento, ele não é algo somente voltado à educação. O planejamento, ele está em nosso cotidiano. Então, mesmo que inconscientemente, nós realizamos isso diariamente. Então, por exemplo, quando nós acordamos de manhã cedo e pensamos em tudo que nós temos que realizar durante o dia e pensamos na melhor maneira de fazer isso, nós estamos realizando o planejamento. Mesmo que nós não temos isso em vista, o planejamento ele está presente em nosso dia a dia. No entanto, quando o planejamento é trabalhado na educação, ele é comumente concebido como uma ação desnecessária. Muitos professores até consideram ele como uma perca de tempo, pois acreditam que ele visa somente cumprir ações burocráticas. Mas isso não é verdade. O planejamento ele é de suma importância no ato pedagógico. Portanto, essa concepção ela precisa ser repensada. E é devido a tal importância do planejamento na educação, muitos autores acabaram abordando sobre o tema. Um desses autores foi Lucchesi. Lucchesi, que é um importante teólogo, também educador, filósofo, terapeuta e professor brasileiro, ele afirma o que é planejar. Então, para ele, planejar é um conjunto de ações coordenadas, visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica. Então, nesse sentido, na educação infantil, o planejamento das atividades pedagógicas torna-se essencial para a realização de uma boa aula e para a construção de uma aprendizagem significativa. E o planejamento, ele não é formulado ao acaso. Existem documentos que devem embasar o professor na hora da formulação. Então, eles devem levar em conta o projeto político-pedagógico, o planejamento anual da instituição e as leis gerais que embasam a educação infantil, como a atual BNCC. Então, isso demonstra a seriedade do planejamento no ato pedagógico. E o que é definido durante o planejamento? Então, durante o planejamento, a refletir sobre as melhores ações a serem executadas, os objetivos a serem atingidos, a forma de avaliação, a metodologia mais favorável para que a aprendizagem dos pequenos ocorra da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, nós percebemos que os pontos que devem ser pensados na hora da preparação das aulas são amplos. Mas, dessa forma, a prática em sala de aula será mais eficiente, pois ela foi elaborada tendo em vista o que o professor pretende desenvolver nas crianças. Então, não significa que ele é bom, ele vai ser algo fácil, mas ele tornará a aprendizagem das crianças mais significativa. Então, os elementos fundamentais que um planejamento deve conter. Então, como dito anteriormente, são o conteúdo, que ele vai indicar a temática da aula. Então, o que vai ser trabalhado no decorrer daquela aula. Os objetivos, que revelam as habilidades que o professor pretende desenvolver nas crianças. A metodologia, que é onde o professor vai explicar passo a passo o que irá ocorrer durante aquela aula. A avaliação, que é onde o professor vai analisar se os objetivos foram alcançados ou não. Os recursos, que são os materiais e elementos que o professor utilizará na aula. E as referências, que é o que ele pesquisou para planejar aquela aula.
E uma pergunta muito importante: o planejamento ele deve ser seguido à risca? Na verdade, não. O planejamento ele deve ser flexível, podendo ser modificado e repensado conforme as necessidades durante o decorrer da aula. Então, como na educação infantil as crianças são muito pequenas, elas acabam sendo um pouco imprevisíveis. Então, podem ocorrer situações que mudanças no planejamento podem ser necessárias. Então, isso pode sim ocorrer. Mas um ponto muito importante a se afirmar é que ao planejar, o professor ele também consegue, às vezes, prever algumas dessas situações, então conseguindo sair delas de uma maneira mais fácil. E existe um planejamento que é chamado de planejamento técnico, que é aquele formulado apenas para cumprir as ações burocráticas, não sendo colocado na prática. Então, o professor ele só vai lá, prepara a sua aula no diário, mas ele prepara porque ele tem que preparar, mas chega lá na sala de aula, ele não realiza aquilo, ele faz algo totalmente diferente. Então, Vasconcelos ele afirma que planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade, e, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas. Ou seja, Vasconcelos deixa bem claro aqui que não adianta nós planejarmos a aula e deixar só no papel. Nós temos que planejar a aula no nosso diário, no nosso caderno, mas, sobretudo, colocá-la na prática, porque senão de nada adianta. E o planejamento das atividades pedagógicas não deve caracterizar-se também como um amontoado de atividades desconectadas umas com as outras. Então, as ações docentes, elas precisam ser bem pensadas para que uma atividade tenha ligação com a outra, para que não fique coisas desconectadas. Pois dessa forma, quando as atividades elas têm conexão uma com a outra, elas acabam tendo uma significância maior para as crianças, elas conseguem aprender mais facilmente. Então, aqui, um docente que não planeja sua ação educativa ou não coloca em prática seu planejamento, acaba improvisando sua conduta em sala de aula, negligenciando a aprendizagem dos seus discentes. Então, a minha experiência profissional com o planejamento. Então, eu trabalhei durante 2 anos em um CMEI municipal. E no CMEI, os professores eles possuem 4 horas de hora atividade por semana. Então, o professor ele sai da sala de aula e tem aquelas 4 horas dedicadas exclusivamente para preparar as suas aulas. Então, esse tempo ele é voltado, entre outras coisas, para a preparação das aulas e dos materiais que serão utilizados no decorrer dos dias. Então, eles têm os diários, e lá eles planejam suas aulas e também, se porventura eles vão precisar de algum material que precisa ser confeccionado ou que não tenha na escola, eles têm esse tempo para providenciar os materiais. Então, para cada dia da semana deve haver um plano de aula. E ao final da hora atividade, os professores eles entregam seus diários para as pedagogas, que analisam os planejamentos e realizam os apontamentos. Então, elas analisam e se elas acharem que alguma coisa pode não dar certo, ou se elas têm uma sugestão melhor, elas acabam falando para as professoras. Aqui nós temos um modelo de planejamento das atividades pedagógicas. Então, esse planejamento ele inicia com o conteúdo, que é animais selvagens e animais domésticos. Em seguida, ele traz o campo de experiência da BNCC, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Habilidade da Base Nacional Comum.
Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. Público-alvo, que é para quem o planejamento foi elaborado. Para a educação infantil, de 4 a 5 anos. O tempo estimado da aula, 3 aulas. Os objetivos de aprendizagens. Identificar os animais selvagens e domésticos, fazendo a diferença entre eles. Classificar os animais em domésticos e selvagens. Realizar movimentos que desenvolvam a percepção, a reação e a atenção através de brincadeiras relacionadas ao tema da aula. Aumentar o vocabulário e fazer associações de ideias. Utilizar escrita espontânea para escrever os nomes dos animais. Incentivo inicial. O professor irá apresentar à turma os animais domésticos e selvagens, exibindo um vídeo sobre animais domésticos e um vídeo sobre animais selvagens. Após a exibição dos vídeos, uns alunos perguntando sobre os animais que observaram, fazendo comparações entre eles. Os animais selvagens vivem livres e soltos na natureza, em seu habitat natural, onde encontram formas de se alimentar e sobreviver sozinhos. Os animais domésticos são aqueles que vivem próximos aos seres humanos, gostam de receber carinho. Alguns nos fornecem algum tipo de benefício, como carne, leite, lã, ovos e outros. Então, ali naquela atividade, fica interessante, pois a professora ela não usa o vídeo apenas como uma forma de passar o tempo. Faltou alguma atividade, está sobrando algum tempo aqui, vamos pôr um vídeo para as crianças. Não, aqui a professora ela utilizou o vídeo para dar início ao tema e em seguida contextualizou o vídeo com a roda de conversa. Em seguida, seria feita a atividade 1, que consiste em analisar quais são os animais domésticos e quais são os animais selvagens. Aí a atividade 2 seriam as brincadeiras dos animais. Então, a primeira brincadeira seria o gatinho que faz caretas e a segunda, os tatus que procuram suas tocas. A atividade 3 seria um jogo de adivinhas com os animais. E a quarta atividade para reforçar o aprendizado. Então, faça um cartaz e divida ao meio com uma linha. Escreva de um lado animais domésticos e do outro animais selvagens. Leve para a escola figuras de animais e diga aos alunos para colarem os animais de acordo com a classificação, selvagens e domésticos. Logo depois, proponha aos alunos que escrevam o nome dos animais que estão no cartaz utilizando a escrita espontânea. Então, a escrita espontânea é o fato da criança registrar do seu modo, de acordo com a fase em que se encontra, e não de acordo com o código de escrita estabelecido. Os materiais. Então, aqui consta somente vídeos de animais domésticos e selvagens e folhinhas com as atividades. E a avaliação, observação e registro quanto à participação, interesse e realização das atividades. Então, análise de objetivos. Então, de maneira geral, a estrutura está adequada, abrangendo os elementos essenciais de um planejamento, que são conteúdo, objetivos, metodologia, avaliação e recursos. E acaba também constando até alguns a mais, como campo de experiência da BNCC e habilidade da Base Nacional Comum Curricular. A metodologia ela está bem detalhada, explicitando o que ocorrerá em cada momento da aula. Em relação às atividades, elas possuem ligação uma com a outra e são, em sua maioria, lúdicas, o que é essencial na educação infantil. E os vídeos, como eu já disse anteriormente, não são utilizados somente como um passatempo.
E os pontos negativos. Então, a atividade 4 do cartaz supõe trazer as figuras já recortadas para as crianças. Mas a faixa etária em que essas crianças estão, elas já poderiam procurar as figuras em revistas e jornais e também recortá-las, pois assim elas estariam desenvolvendo outras habilidades. E o tópico recursos, ela não abrange todos os materiais que serão utilizados na aula, como o próprio cartaz, que seria a cartolina, não está presente nos recursos. E aqui estão as referências bibliográficas para a realização do trabalho.